Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula, né, de instalações elétricas. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre dimensionamento dos condutores dos eletrodutos, né, de uma forma mais simplificada. Na verdade, na aula passada, nós falamos do uso do software Lumine, né, para o cálculo do projeto luminotécnico. Estava comentando com vocês que estava anotando na plataforma Liga, eu falei, mas acabei esquecendo de deixar registrado. Fica como atividade para o projeto, e está lá registrado, então deixei agora registrado, que vocês precisam, usando o Lumine, verificar o projeto luminotécnico do cômodo, né, do maior cômodo da planta que vocês estão no projeto, da planta que vocês estão desenvolvendo no projeto. Desde o início eu tinha solicitado que tivesse um cômodo com uma maior área, e esse cômodo com maior área já era focado na questão do projeto luminotécnico, né? E agora nós vamos verificar. Alguns já me falaram que viram, né, uma pequena diferença, e vão ter pequena diferença mesmo, principalmente porque no projeto luminotécnico, na parte de refletâncias, vocês já perceberam que tem algumas diferenças, né, na questão dos números da refletância, e também tem a questão da lâmpada escolhida, e esses detalhes, que a soma dos detalhes acabam gerando algumas diferenças, né, pequenas diferenças, mas é muito importante você fazer, conferir, e para o projeto, eu gostaria de pelo menos 2 prints, no mínimo, na verdade, 2 prints, né, lembrando que não salva, tá, gente? Não é possível salvar usando o software demo que nós estamos usando, Lumine. Então, você vai ter que tirar print da tela. O print da configuração, onde você faz o setup, né, de todas as informações que você usou. Então, você tira um print daquela tela, né, com setup, e na verdade já vai aparecer lá embaixo o resultado. E vai ter todas as informações, né, nessa tela. Vai ter lá a quantidade de lux prevista, vai ter todos os ajustes que você fez, o que você colocou de refletância, o que você colocou com relação à manutenção e demais detalhes envolvidos. E depois você vai tirar um print também da tela do layout final da distribuição das lâmpadas, tá bom? Que isso vai ser importante também você colocar no seu projeto. Depois que nós falamos um pouquinho do Lumine, aí sim nós falamos um pouco, mesmo que rapidamente, do dimensionamento dos condutores eletrodutos. E na aula passada eu deixei como tarefa vocês refazerem o exemplo da aula, né? Nós vamos repassar agora de novo. Nossa, professor, nós fizemos na aula passada, você deixou para a gente refazer, mas vamos repassar de novo. Sim, tá? Existe um passo a passo, na verdade, um fluxograma. Nossa, professor, que trauma que eu tenho daquela disciplina de algoritmos e lógica de programação. Gente, fluxograma não é só para desenvolvedor. Teve algumas pessoas, eu já vi muitas pessoas falarem assim, nossa, eu faço engenharia civil e fiz uma disciplina de algoritmo. A disciplina de algoritmo, gente, principalmente a parte de fluxograma, é primordial para qualquer engenheiro. Porque fluxograma é questão de você conseguir organizar a sua mente, organizar uma ação, um conjunto de ação, um processo, um passo a passo, um fluxo de atividades de forma lógica, tá? E aqui, por exemplo, nesse exercício, nesse projeto, esse projeto, ele, vamos dizer assim, ele tem muita coisa a ver com o fluxograma, que é uma sequência de passos ordenada com o objetivo final, tá? Então, nós vamos vamos passar um pouquinho de novo pelo mesmo fluxograma para se desenvolver um projeto de dimensionamento dos condutores e dos eletrodutos, tá? E depois nós vamos para o exercício. Eu deixei já na aula passada para vocês a terceira lista de exercícios, onde nós temos 2 exercícios voltados para essa parte da matéria, né? Que nós vamos desenvolver, nós vamos trabalhar e vamos fazer. Tá? Então, vamos primeiro fazer aqui de novo passo a passo. Depois desse passo a passo, eu vou deixar alguns minutos, né? Eu deixei para vocês refazerem principalmente o exercício que nós vamos repassar agora, o exemplo, e na sequência, eu já tinha deixado o desafio, né? Quem quisesse correr por fora já poderia ter feito
os exercícios. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu quero motivar vocês a usarem o tempo da aula. Então, depois nós vamos fazer o exercício número 2. Dá um tempo para vocês fazerem, vocês vão fazer, nós vamos corrigir, nós vamos tirar as dúvidas, e depois nós vamos exercitar de novo, fazendo o exercício number 3, o terceiro exercício. Dá um pouco de trabalho, ele é uma sequência de passos que tem que tomar muito cuidado com os detalhes, tá? Muito cuidado com os detalhes, e é muito, repito, muito importante a prática, tá? Olhando assim, eu passar e vendo só o slide, a pessoa fala, nossa, é uma regrinha de bolo, né? É uma receitinha de bolo, é só seguir passo a passo tranquilo. Aí a pessoa não faz, não treina, e depois, por exemplo, na atividade individual, que por sinal a atividade individual desse semestre é uma atividade com a pontuação bem mais alta, aí a pessoa não consegue fazer dentro do tempo estimado da aula. Então, por favor, não caia nessa cilada. Cilada, hashtag armadilha, cuidado! Vamos aproveitar o tempo da aula agora para trabalharmos juntos, ok? Viu, professor? Vai ser mais um 0 para a coleção, porque eu não consegui entrar em nada, não. Não consegui fazer nada. Agora, cheguei agora às 6 horas aqui, tentei. Ah, fiquei mais perdido que cedo, andando na rua. Não consegui nada, não. Não, Silvan, calma. Coleção de 0, não. Não fala assim. Não pode desanimar. Qual parte que você não conseguiu? Cara, eu chamei até minha esposa para me ajudar aqui. Complicou mesmo. Você fala usar o Lumine da aula passada. É, pareceu um quadradinho ali onde ficava ok. Lá, tentei de todo jeito, não foi para lugar nenhum. Tá, o que eu te indico, Silvando, é Hum. aproveitar a aula passada, refazer o vídeo, né? O vídeo da aula passada, rever o vídeo da aula passada, porque o vídeo está gravado, aí você pode parar, você pode voltar, você pode ver de novo. Mas hoje nós vamos estar fazendo exercício de forma prática, né? Na mão, vai ser o projeto na mão. Nas próximas aulas, não sei se na próxima aula ou na outra, nós vamos usar o sistema. Só que para usar o sistema, desculpa, o software de novo, Lumine. Só que quando nós formos usar o software de novo, aí eu vou disponibilizar para vocês um material com um passo a passo mais detalhado ainda. E vou disponibilizar para vocês também alguns vídeos com outras pessoas explicando. Além do meu passo a passo, que nós vamos fazer passo a passo, receitinha de bolo para usar o Lumine, eu vou passar também vídeos no YouTube de outras pessoas explicando que, de repente, com outra pessoa falando um pouco diferente, pode ser que Pode fique ser que ajude. complementar. Então, eu fui aqui em Extrema, aqui eu fui, né, eu dei uma procurada aqui para saber se alguém dava aula de AutoCAD aqui, né, nas informáticas, eu não consegui lugar nenhum, só tem em Bragança, né, é difícil. Na verdade, a parte de AutoCAD talvez a gente consiga, assim, não sei, sempre tem uma vez ou outra um curso de AutoCAD, né? A Roberta sempre disponibiliza o curso de AutoCAD no curso de extensão da FAEX. Eu acho que vale a pena, Silvando, coloca aqui, manda lá no meu e-mail a solicitação. Eu tenho interesse em fazer curso de AutoCAD. Tá. Aí eu vou repassar para a Roberta, que ela vai repassar também para o núcleo de extensão, e pode ser que a gente consiga abrir uma turma de AutoCAD e aproveitar para praticar. Ah, tá, eu Rodrigo, vou Oi? mandar então. aproveitando um gancho do que o Silvano está falando, como a FAEX está gravando todas as aulas, por exemplo, no caso do Silvano, se ele tiver uma dificuldade em AutoCAD, ele não consegue o link das aulas que o Gedaías deu para a turma de AutoCAD e acompanhar para ver alguma coisa, ou até mesmo a gente em outras matérias, a gente consegue pegar esses links com a FAEX e acompanhar as aulas de outras turmas? Pergunta boa, Silas. É uma pergunta que eu não. Desculpa, né? Sou coordenador de curso e não tinha pensado nisso, não. Silas, você como representante, tem como você mandar um e-mail para mim também, oficializando? Eu vou encaminhar para a direção. Eu acho que, de repente, a gente consegue sim viabilizar algo desse tipo. Manda para mim essa ideia, essa sugestão sua no meu e-mail. Eu vou encaminhar para a coordenação junto com a diretoria para a gente verificar sim.
Nós também estamos com a questão do monitoria, né? Nós estamos levantando os monitores para ajudar. Então, de repente, uma das ideias pode ser a monitoria, né? Um monitor para ajudar só nessa parte de AutoCAD. Eu vou tentar solicitar. Silvando e Silas, mande no e-mail essa observação, né? O professor Rodrigo citou a questão da monitoria, de repente uma monitoria para essa matéria ou para as outras, mas essa questão também de disponibilizar a gravação de outras disciplinas que estão acontecendo de forma simultânea que poderiam ajudar. Manda para mim que eu vou levantar essa questão assim, com a coordenação e com a diretoria, por favor. Eu acho que foi uma boa ideia, um bom comentário. Vale a pena a gente caminhar nessa direção. Beleza, mandar meu e-mail no WhatsApp? Não, manda um e-mail para mim. Eu coloquei meu e-mail aqui no chat aqui, que é rodrigo.cardoso@faex.edu.br, e aí você manda a questão perguntando com relação ao AutoCAD, né? A aula, né? Se vai ter algum curso de AutoCAD, e o Silas ele vai mandar essa sugestão, se é possível disponibilizar as aulas do próprio Gedaías, que está dando também de AutoCAD, para vocês verem, reverem, e de repente nem precisar, de repente, da extensão por enquanto, ou a extensão ser algo mais detalhado, e inicialmente vocês começarem só com as aulas e também a questão da monitoria. Beleza, eu vou anotar aqui. Então vamos lá, relembrar é viver, e aí esse material já tinha sido disponibilizado na aula passada, nós já falamos algumas vezes sobre aterramento, não vou falar novamente, tá? E aqui a gente cita alguns detalhes importantes, e sim, aí entra a parte de circuitos, onde nós batemos em cima dos detalhes voltados para a norma, né? Essa receita de bolo que nós estamos seguindo, esse fluxograma de atividades, né? De ações, ele foi tirado da cabeça do professor Rodrigo, da experiência dele, da experiência de alguns colegas de trabalho. Não, foi tirado da norma, né? Exigências, né? Que são passadas pela norma. E nós falamos um pouquinho na aula passada sobre essas exigências, tá? E depois a gente já começou com relação à divisão dos circuitos, onde nós colocamos que normalmente se tem a divisão dos circuitos de iluminação, né? Então vão ter os circuitos de iluminação separados por uma questão de manutenção, por uma questão de operação e outros detalhes. E aqui tem os pontos da norma, né? Aqui citando inclusive a norma ABNT NBR 5410 e a diferenciação entre circuitos de iluminação, circuitos de tomada, onde dentro dos circuitos de tomada nós teremos os circuitos de tomadas gerais, ou tomada de uso geral, que é a famosa TUG, né, e a tomada de uso específico, que é a famosa TUI, né? Então nós trabalhamos um pouquinho essa ideia, esse conceito, colocamos aqui uma visão geral. Normalmente se trabalha com pelo menos, no mínimo dos mínimos aí, eu coloquei 4, mas na verdade no mínimo dos mínimos são 3, né? Um circuito de iluminação, um circuito de tomada e um circuito independente. Aqui nós consideramos 2 circuitos independentes, 2 tomadas de uso específico, mas instalações elétricas muito pequenas, provavelmente pode ser que você tenha 3 circuitos terminais só. Nós vamos pensar uma construção só com um quarto, uma cozinhazinha, um banheirinho, né, uma kitnet, vamos pensar nisso. Aí pode ser só uma de iluminação, um de ponto de tomada e um de circuito independente. Pelo menos, no mínimo dos mínimos, já que a norma fala que tem que ter separado para iluminação um circuito separado para tomada e circuito separado para um dispositivo independente, né? Nós citamos alguns exemplos aqui: chuveiro, torneira elétrica e algum outro tipo de circuito que tem um consumo elevado. E aí sim, nós começamos com
algoritmo, fluxograma, a sequência de passos para o projeto. Ok? Então tá, vamos lá. E o primeiro passo é o quê? É o cálculo da corrente do circuito, o que a gente chama de IC, né? E nesse primeiro caso, circuito de distribuição, que vem lá do quadro da entrada, onde tem a conexão com a fornecedora de energia elétrica, até o quadro da casa, né? O quadro de distribuição da casa. Então, vamos lá, calcular a corrente C. Depois que temos a corrente C, nós vamos calcular uma corrente de projeto IB, que é a corrente que vai ter, que vai passar por uma correção do fator de segurança, que é o fator de agrupamento. Então, quando você pegar a corrente C calculada e dividir pelo esse fator de agrupamento, que vai ser um fator que vai ser menor do que 1, quando você divide por um número menor do que 1, você tende ao quê? A aumentar o resultado. Aí você tende a ter um resultado com o fator de segurança. Pensando no quê? Pensando que quando você agrupa fios, diferentes fios, né? Combina vários fios, cada fio tem a tendência a esquentar, efeito Joule, tá? Corrente, esse fio tem uma resistência, se ele tem uma resistência, ele tende a esquentar. Então, ele tende a esquentar, você junta mais um, esse aqui esquenta, tende a esquentar esse. Quando você aproxima esse, tende a esquentar esse tende a esquentar esse. Então, eles começam a trocar calor. Se você põe um terceiro fio, eles todos vão se influenciando. Um quarto fio influenciando, 10 fios, todos estão se influenciando, eles estão trocando calor e a tendência é um fio esquentar o outro e o outro esquentar ele, e assim o conjunto tem um aquecimento maior. E aí você corre mais riscos, tá? Você acaba correndo um maior risco no agrupamento dessa fiação. Por isso que você tem que acabar usando um fator de segurança, também conhecido como fator de agrupamento. E é bem isso aqui que nós vamos trabalhar. Você tem aqui o ramal de ligação, conecta você no sistema de distribuição. Então, a distribuição de energia vem, um ramal de ligação, tem seu quadro de entrada, do seu quadro de entrada para o quadro de distribuição interno à residência, você vai ter um circuito de distribuição, que aqui provavelmente são 3 fios. São 3 fios que é o quê? Ou é fase, neutro e proteção, ou é fase, proteção, normalmente, né? Você pode ter 3 fios aí, e na verdade pode ter até 4 fios também, que é a questão de você mesmo, fase, você tem que levar o neutro, para quê? Porque o neutro, para você conseguir fazer o 127 de fase para neutro. E a proteção, para você conectar todos os dispositivos à sua proteção. Sendo que a proteção, você tem a proteção local, do seu padrão de entrada, mas normalmente, também é comum, aqui próximo à residência, você fazer, sim, um outro circuito de aterramento, outro sistema de aterramento dedicado para a sua residência. Normalmente, em algumas construções, você tem um aterramento para a entrada, depois você tem um outro aterramento local na sua instalação, na sua residência aqui, por exemplo. Tá? Aqui é um projeto que foi colocado como exemplo, né, para o nosso primeiro exercício, esse exercício de fixação. Na verdade, isso aqui é o resultado do exercício. Só que tem algumas definições importantes que tem que estar na cabeça do projetista. Eu acabei colocando isso aqui para conseguirmos enxergando essas definições que estão sendo feitas no passo a passo. Tá? Então, inicialmente, você tem só a planta baixa, só com a dimensão de cada um dos cômodos, e aí você vem inicialmente, coloca a questão do projeto de iluminação, né, então aqui é o projeto de iluminação, aqui você tem os pontos de interruptor, na verdade aqui, né, desculpa, interruptor, esse é interruptor de comando, né, da iluminação, interruptor de comando da iluminação, interruptor de comando da iluminação, e a partir disso aqui, você já tem um projeto de iluminação, você vai fazer o projeto das tomadas, né, você tem os projetos aqui das tomadas, os circuitos, que é o que nós estamos calculando, que nós vamos acabar calculando toda a parte de circuitos terminais, que aí você vai distribuir, né, a energia aos pontos da casa, sendo ele
eles iluminação, sendo eles tomadas de uso geral, sendo eles ou elas tomada de uso específico, nesse caso aqui, por exemplo, um chuveiro, tá? E aí, o primeiro passo oficial, além lá atrás a gente calculou o IC. Mas aqui nós vemos com o quê? Nós vamos montar a tabela de divisão dos circuitos. Então, é necessário, de posse desse cara aqui, ó, da planta. Então, você tem a planta, você sabe que tem o dormitório 1, que tem a sala, a copa, a cozinha, o dormitório 2, tem a área de serviço e tem um banheiro, tem um corredorzinho. Então, de posse disso, você vai montar a tabela de distribuição, circuitos. Então, primeiro, nós já vimos lá atrás que a norma define, você precisa ter iluminação, você precisa ter circuito de iluminação, circuito de tomada e circuito independente. A norma fala que não é ideal você ter um único circuito de iluminação, né? Porque senão você desliga aquele circuito de iluminação, desliga a casa inteira. Você tem que pensar o quê? Praticidade, manutenção, operação e assim por diante. Nós falamos já sobre isso na aula passada e passamos rapidamente aqui na aula de hoje. Então, não faz sentido também você ter um único circuito de iluminação. À noite, por acontecer algum defeito e você tiver que fazer uma manutenção, você vai desligar a iluminação da casa inteira? Não faz sentido, né? Então, você tem que pensar na questão do funcionamento, na questão de possível manutenção e assim por diante. Então, para essa casa, fui eu projetista, né? Eu pensei em apenas 2 circuitos de iluminação. Rodrigo, 2 só? Parece que tá pouco. Tá, parece mesmo, só que eu dividi em 2, justamente para ficar mais simples aqui o nosso projeto, e essa casa também não é tão grande. Então, eu dividi em iluminação social, que aí vem, o que eu chamei de iluminação social? Sala, dormitórios, corredor e banheiro. Sala, dormitórios, corredor e banheiro. Então, eu peguei esse CL aqui da casa, ó, e chamei de social. Depois eu vou deixar a copa, a cozinha e a área de serviço como iluminação de serviço. Olha lá, copa, cozinha e área de serviço. Rodrigo, a potência de iluminação ficou meio disparate aqui. Ficou. Mas por quê? Porque eu dividi o circuito não para deixar homogênea a potência, mas para ficar, vamos dizer assim, de acordo com a função. Funcional. Né? Eu distribuí para ficar uma área social e a área de serviço. Tá? Então, eu dividi em questões de, vamos dizer assim, funcionalidade, operação. Ponto de tomada, dividi um pouco parecido, mas não igual. Eu deixei uma área de serviço e cozinha. Deixei aqui, ó, área de serviço e cozinha, que normalmente essa é uma área mais molhada, né? Essa é uma área de maior e também de consumo até elevado, mas uma região também mais perigosa, que tem a parte de ser mais úmida, né? Você tem mexe com muita água aqui nesse local. A norma fala que para essa área nós temos que deixar também ter cuidado com o DR, um disjuntor residual. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Que é para minimizar a questão do choque elétrico. Então, eu deixei um circuito só para essa área que a gente considera uma área mais molhada. Ah, o banheiro, a área molhada. Mas eu acabei dividindo aí para um ponto de tomada, para ficar um pouco mais homogênea a distribuição. A copa, o corredor e o banheiro, as tomadas desses aqui. Lembrando, tá? O banheiro aqui é a tomada normal, não é o chuveiro lá não, tá? O chuveiro vai ter um circuito específico, um circuito dedicado. Vai ter uma tomada de uso específico lá para o chuveiro. Então, aqui pensando numa tomada sabe aquela tomada que fica do lado do espelho, do lavatório lá, mas para, de repente, uma chapinha ou um barbeador elétrico, não sei, alguma coisa desse tipo mais simples, né? Aqui também vai ter tomadas só para a sala de dormitórios. Aí aqui, a sala de dormitórios, eu estava querendo o quê? Dividir, tá? Essa parte mais da casa, tá? E aí tomar cuidado também com a questão de interferência. Quem mais gera interferência numa casa é esse cara que é essas tomadas da área de serviço e cozinha.
máquina de lavar, liquidificador, isso aqui tudo gera muita interferência, tá? Então, ela tá aqui, ó, essas tomadas estão divididas num circuito próprio para elas, e o circuito é onde eu preciso de maior cuidado com isolação. Sala, dormitório, sala de TV, né? Aqui eu coloquei copa. Então, se aqui fosse uma sala de TV, sala de estar, ela deveria cair aqui também, para ficar de forma um pouco mais isolado, tá bom? Precisa ter o cuidado da isolação das fases. Normalmente você usa uma fase para esse cara aqui, para esse conjunto, outra fase para esse conjunto aqui. Pensando numa isolação até física, né? Fases diferentes. Se você tem uma casa bifásica, normalmente essa residência aqui tem perfil de uma casa com alimentação bifásica, tipo B127, né, de entrada. Aí você tem um circuito independente para o chuveiro, e aqui um circuito independente pensando em extremo, friozinho, uma torneira elétrica, por exemplo. E o circuito de distribuição, que é o circuito que nós já vimos, que é o circuito onde você tem aqui, ó, esse circuito de distribuição. Tá? Conecta os quadros. Beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você trabalhar some os valores das potências ativas de iluminação e dos pontos de tomada. O resultado é a potência instalada. Então, você calcula a potência instalada da iluminação e tomada, né? E da parte específica. Calma que vai ter um tratamento um pouco diferenciado. Depois que você somou, teve aqui o 5.300, aí você vai trabalhar com o conceito de fator de demanda, tá? Lembra? Você tem a potência instalada e tem a questão do uso, né? Quanto maior a casa, mais baixo vai ser o fator de demanda. Por que isso, professor? Porque quanto maior a casa e o maior número de eletrodomésticos, maior a probabilidade, ou na verdade, menor a probabilidade de todos os eletrodomésticos e luzes e tudo isso estar aceso, ligado ao mesmo tempo. Isso é o conceito de fator de demanda, tá? E a gente já viu isso aí também. E aqui tem uma tabelinha também que veio da norma para você começar a pensar no fator de demanda, que é o fator de utilização. E aqui o que a gente falou, né? Quanto maior a potência instalada, menor vai ser o fator de demanda, que é o quê? Menor a probabilidade de tudo ser ligado ao mesmo tempo. E isso vale, esse primeiro fator de demanda aqui, essa primeira conta, vale só para a parte da soma de iluminação mais tomadas de uso geral. Depois, o outro passo, o passo posterior, é a questão do fator de demanda para os circuitos independentes. Tá? Para o circuito independente, que é o quê? Chuveiro, nesse caso, e a torneira elétrica. Para os circuitos independentes, o fator de demanda já muda bastante. Para 1 e 2 circuitos independentes, então você considerando uma casa com chuveiro, 2 chuveiros, ou um chuveiro e uma torneira elétrica, ou um chuveiro e um outro equipamento que puxe muita corrente também, uma máquina de lavar louça, pode ser um equipamento que puxe bastante corrente, né, porque ela trabalha com água aquecida também. Então, isso pode ser até 2, olha, o fator de demanda é integral. É 1, por quê? Porque a chance de ter um chuveiro e uma máquina de lavar louça ligados simultaneamente é grande. A probabilidade é muito alta. Então, o fator de demanda aqui, ele tem uma ponderação diferente, tá? De acordo com o número de circuitos específicos. Depois disso, você vai somar, né, as potências demandadas máximas de iluminação, pontos de tomada e circuitos independentes. Aí você vai ter uma potência demandada total e, por fim, você vai calcular uma potência aparente, não a potência, conceito lá do início da matéria, para você calcular a potência aparente, que é a potência que realmente você consome da fornecedora, você consome da rede elétrica. Qual fator de potência eu vou usar, professor? Nossa, cada equipamento eletrônico vai ter o seu fator de potência, correto, professor? Correto, mas aqui nós vamos usar de uma forma geral, considerando um cenário, vamos dizer, mais geralzão, que também
é tirado da norma do nosso passo a passo aí. Então, para iluminação incandescente, que é lâmpada praticamente resistiva, nós vamos usar o fator 0,95, vai considerar um fator de potência teórico aí, né, geral, e para pontos de tomada e circuitos independentes, vamos usar 0,8, tá? Depois tem o circuito de distribuição, o sétimo passo é calcular o IC, que nada mais é que a potência já aparente dividido pela tensão. Nesse caso, nós estamos considerando o circuito inteiro, todos os circuitos monofásicos, todos os circuitos 127 volts. Se você tivesse um circuito bifásico, um 220, você usaria aqui, então, o 220 vezes do 127. E aqui nós estamos calculando, então, já calculamos a corrente, desculpa, a corrente, o final da conversa é a corrente do circuito de distribuição. A partir dessa corrente, nós vamos trabalhar com o cálculo e a definição da bitola dos fios da fiação do circuito de distribuição, e a partir dessa fiação nós vamos trabalhar também com os conduletes, né, com a tubulação e conduletes da parte que vão estar a fiação da distribuição, tá? Os eletrodutos. Aí nós vamos para um segundo momento. Primeiro, circuito de distribuição é uma primeira fase, só para a parte do circuito de distribuição. Depois nós temos os circuitos terminais, que eles saem do quadro da casa local e vão distribuir os circuitos que são de iluminação, os circuitos que são de tomada, os circuitos que são de circuitos tomada de uso específico, né? Que é o chuveiro, a tomada elétrica, assim por diante. Então, aqui nós já temos uma tabela um pouco diferente. O formato e os passos são ligeiramente diferentes. Então, aqui também eu tenho uma tabela com a divisão que já tinha sido feita. Você aproveita essa divisão, aqui a iluminação, os pontos de tomada. Podem ver que a sequência é a mesma. Só que aqui eu já tenho o quê? A potência aparente, tá? Perceba que aqui está em VA, não está em watt. E aqui eu já deixei a observação, ó. Essa potência aqui já é a potência ativa dividido pelo fator de potência, tá? Eu dei uma agilizada, já ganhei um passo aí e já fiz, mas às vezes as pessoas não reparam nisso aqui e colocam aqui a potência ativa em watt e não consideram aqui a potência aparente, que deve ser a potência ativa dividido pelo fator de potência, que aí fica em VA, volt ampere. Tá, mas bateu o valor aqui. Bateu porque aqui eu considerei a iluminação social uma iluminação incandescente com fator de potência igual a 1, senão não teria batido, tá? Aqui embaixo já não vai bater os valores, porque o fator de potência é considerado 0,8, tá? Para tomada, o fator de potência já é 0,8. Então, considerando a tomada, a potência de potência 0,8, você vai ver que nesses pontos aqui você vai ter um aumento da potência aparente com relação à potência ativa. Aí aqui você tem a tensão, então você tem a potência aparente, a tensão, você vai achar uma corrente. Teoricamente o IC, uma corrente para cada um dos circuitos terminais. Então você tem a corrente aqui para iluminação social, a corrente para iluminação de serviço, a corrente para o ponto de tomada geral, outra ponto de tomada geral, né, circuito só de tomada, outro circuito de tomada, e aqui você tem um circuito independente. Agora aqui eu acho que a torneira elétrica e o outro é chuveiro. Agora não lembro qual é a ordem, provavelmente chuveiro é o maior aqui, né? Depois desse passo, aí nós vamos pensar um pouquinho nos pontos de tomada de uso geral. E aqui eu coloquei esse desenho porque é muito importante repensar como que eu monto uma tomada, como que essa tomada é feita. Então você tem aqui um disjuntor, que é um dispositivo de proteção, que vai estar lá no quadro de distribuição. Então, a partir do quadro de distribuição, como que eu energizo e desenergizo? Você usa um disjuntor que ele soma duas funcionalidades. Por isso que o disjuntor é tão usado. Ele soma a funcionalidade de circuito de proteção e a outra funcionalidade de chaveamento. Você consegue chavear, ligar e desligar, né? Você consegue usar o disjuntor para essa funcionalidade também. E aí você puxa lá os dois fios, que podem ser fase e neutro, ou fase e fase. E o terceiro fio vai vir um barramento de equipotencialização,
que é a parte do fio de proteção, que é o fio terra, né? Normalmente o fio brasileirinho, vermelho, verde e amarelo, por isso que é brasileirinho, né? Verde e amarelo da bandeira do Brasil. E aí você vai ligar 3 fios em cada tomada, né? Lembrando que essa tomada aqui é o modelo antigo, é a tomada modelo novo, é aquele formato um pouquinho diferente, né? Assim. Professor, é aquela questão da tomada ter 10 amperes e 20 amperes. Falamos disso no ano passado, vamos falar de novo. A ideia dessa tomada, gente, muitas pessoas acreditam que é de tudo ruim, que foi só comercial. Mas, contudo, todavia, entretanto, no fundo, ela tem um conceito por detrás. Um conceito relacionado à nossa disciplina. Por quê? Se você tem uma tomada de 20 amperes, a tomada com a bitola, né, interna do macho, que vai entrar nela maior, ela foi preparada. É uma tomada que tem toda a fiação preparada para suportar uma corrente até 20 amperes. Tá? Se ela é uma tomada de uso geral com a entrada até 10 amperes, então o macho, né, o condutor macho é mais fino, ela acaba entrando ali no mais fino, né, para você entrar. Ela o quê? Quer dizer que a fiação por detrás dessa tomada, ela foi preparada para uma corrente de até 10 amperes. Ah, professor, mas às vezes é tão ruim, quando eu chego, eu estou com um equipamento igual uma fritadeira, uma air fry, que puxa uma corrente considerável, uma churrasqueira elétrica, que tem o condutor central de 20 amperes, eu quero pôr ali na de 10 amperes e não dá. Aí eu tenho a brilhante ideia de pegar o quê? Um T. Eu pego um T, ponho essa tomada de 20 amperes num T e conecto numa estrutura de 10 amperes, com uma fiação que foi preparada para 10 amperes. Aí o que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para ter problema. É isso que acontece. Eu estou pedindo para ter problema. Por quê? Se está lá um conector com 10 amperes, que você tenta enfiar a tomada de 20 amperes e não consegue, é porque é o que a gente chama de pokayoke, que é o quê? Já não consegue, é porque não pode. Não pode, não está preparado. E aí o camarada me faz o favor de pôr um T. E aí o T, na maioria das vezes, não suporta essa capacidade, ele esquenta, pode derreter, pode gerar um curto, mas o pior de tudo, a fiação que está lá escondida e você não consegue enxergar, ela também não suporta uma corrente maior que 10 amperes, muito provavelmente. Por isso que foi colocada uma tomada de 10 amperes. Então, ela também pode esquentar, perder, né, a capacidade, a isolação do fio, a camada protetora, um fio encosta no outro, curto-circuito, fogo, beleléu, casa. É claro, professor, eu tenho um circuito aqui de proteção. Tem. O circuito de proteção foi feito ali para desativar, para desarmar, né, e para pegar isso, não permitir o incêndio. Mas existe todo esse risco, sim, tá? Existe um risco eminente aqui de problema. Curiosidades. Mas aqui é uma curiosidade também de como é feito, né, a montagem. Lembrando, ó, outra coisa muito importante que às vezes a gente fica em dúvida. Todas as tomadas, elas são postas em paralelo, ó. O ponto de aterramento é tirado dessa tomada aqui, ó, o ponto de aterramento dessa próxima tomada ó, é no mesmo ponto, ó, né, é tirado em paralelo. Aqui nós temos o neutro aqui, olha lá, o neutro do mesmo ponto, paralelo. Tá? Então você faz todas essas conexões de forma paralela, tá? Lembrando que paralelo você vai acabar tendo o quê? A mesma tensão em todas as tomadas, né? Porque em paralelo é a mesma tensão, e a corrente nessa fiação aqui, ó, nessa fase aqui, ela vai ser a soma do que está puxando aqui, nesse nó, mais a soma do que está puxando aqui, mais a soma que está puxando nos outros. Professor, num fio, então, num circuito, você vai ter várias correntes diferentes? Vai. Nesse ponto aqui, você vai ter a soma de todas as correntes. Nesse ponto aqui, ó, você vai ter o quê? A corrente desse, do próximo, do outro. Mas é a corrente desse cara aqui, ó. Ele tá vindo aqui, na verdade, né? Então, aqui a corrente aqui é a maior que tem. Aqui é um pouquinho menor, aqui é um pouquinho menor e assim sucessivamente. Só de curiosidade para você saber. Ah, professor, mas você vai fazer uma fiação. Essa bitola de fio é uma, essa é outra? Essa... Não, né, gente? Não, a bitola toda é igual considerando a maior corrente.
Nesse caso aqui, você tem, imagine que você está projetando, no caso, você tem que assumir o meu lugar de projetista, né? E aí você vai começar a definir por onde irá passar os seus circuitos. Então, nesse caso aqui, isso aqui já é o desenho final, mas, teoricamente, eu pensei aqui, antes de ter o desenho final, por aqui, por exemplo, eu tinha que pensar, você vai ter que ter um eletroduto para conectar aqui o quadro, aqui é o quadro geral. O quadro vai ter um eletroduto para conectar a parte de iluminação, a lâmpada, que depois vai ter, aqui, ó, tem um outro que vai direto lá no banheiro, no circuito, no TUI, né? Na tomada de uso específico, um circuito independente. E assim por diante. Então, aqui eu pensei, ó, nesse cara aqui, eu vou ter um cara que vai passar por aqui, depois vai passar por aqui, depois vai passar por aqui. Esse cara vai ter o quê? A iluminação de serviço, que nós já falamos, né? Que vai ter a iluminação aqui da copa, da cozinha, da área de serviço, lembra? Que a gente conversou sobre isso. Vai ter pontos de tomada. Então, vai ter ponto de tomada, aqui, ó, nesse eletroduto aqui, vai ter ponto de tomada o quê? Da copa, que a gente já tinha falado, junto com essa copa aqui, eu lembro que era, agora não estou lembrado, eu sei que a cozinha e a área de serviço tem um ponto de tomada, depois tinha a copa, eu acho que era copa, corredor e banheiro, né? Nesse caso aqui, mas aqui eu coloquei só para ilustrar, porque aqui tá até sem conexão aqui, né, na verdade. Mas, e a torneira elétrica, que você está vindo por aqui e vindo para a cozinha, onde que vai ter a torneira elétrica aqui. Tá? Você vai passar aqui também. Um circuito só para a torneira elétrica, que está aqui nesse ponto aqui. Tá, só foi de forma ilustrativa. Por que é importante você enxergar a quantidade de circuitos que vai passar dentro de uma tubulação, né, dentro de um eletroduto? Porque depois você vai ter o quê? O número de circuitos agrupados vai definir um fator de segurança, que é o fator de agrupamento, que é a mesma ideia que nós colocamos lá atrás. Quanto mais fiação agrupada, maior a temperatura que pode gerar uns dos outros, tá? E aqui, considerando um fator de agrupamento de 4 circuitos agrupados, que é o número alto de circuitos, você vai ter um fator de agrupamento de 0,65, uma margem de segurança elevada, que você vai considerar na hora de você fazer as contas. Então, você tem aqui, ó, a corrente C calculada, o maior número de circuitos agrupados. Ah, professor, agora eu vou puxar lá o exercício que nós vamos fazer na sequência, só para vocês entenderem. O circuito que nós vamos fazer, o exercício está aqui, ó. Esse número 2. Eu passei aqui as características, já passei o início da tabela para ajudar vocês a montarem, inclusive a potência ativa, e aí eu coloquei lá, ó, maior número de circuitos agrupados, para vocês não terem que pensar e ficarem com dúvida, e de repente falar, professor, eu tenho que olhar, tenho que definir isso é... Cada um vai escolher um diferente, vai ficar tudo diferente, nós não vamos conseguir comparar. Então, eu coloquei já aqui, ó, o maior número de circuitos agrupados para cada um desses circuitos aqui que nós colocamos, já definimos, tá? Então, já defini aqui, ó, o maior número de circuitos agrupados, para não gerar dúvidas nessa parte. Estou voltando aqui. Essa informação eu dei no exercício para vocês e vou dar na atividade também avaliativa, tá bom? E aí vocês vão achar o fator de agrupamento. Da onde veio esse fator de agrupamento, professor? Da tabela. Da onde veio essa tabela? Da norma, tá bom? A sequência aí. E aí, com esse fator de agrupamento, eu pego a corrente, de acordo com o número de circuitos agrupados, vai ter o fator de agrupamento, eu vou pegar essa corrente e vou dividir por esse fator de segurança, tá? Aí vai dar aqui 7. Do passado, quando na prova que a gente tinha, o pessoal falava, professor, eu preciso da fórmula. Eu não lembro se multiplica depois divide. Por que se é um fator de segurança, o número aqui, a corrente de projeto, ela tem que ser sempre maior que a corrente de entrada. Por quê? Se eu passou por um fator de segurança, quer dizer que eu vou dar margem, vou dar uma gordura. Então, você só se lembrar disso.
Aí você não precisa ficar decorando, multiplica, ou divide, o que eu faço? Não, é um fator de segurança. Se é um fator de segurança, a corrente resultante tem que ser maior que a corrente original. É simples. Ou deveria ser, né? Pensando na questão de conceitual. Eu gosto muito de bater nessa tecla, muito, muito, muito. Gente, não são os números que geraram os conceitos. Né? Os conceitos foram criados primeiro. Os números vieram para quê? Para dar, vamos dizer assim, para confirmar os conceitos, né? Para provar matematicamente os conceitos, para gerar uma ferramenta para você colocar em prática os conceitos, tá? Mas quem rege os números são os conceitos. Tem gente que acha que engenharia ou que a parte de ciências exatas, que, por exemplo, essa parte de projeto elétrico é só fazer conta. Não, o que rege o projeto elétrico são os conceitos. Os números são ferramentas para colocarem os conceitos em prática. E aí, depois de posse do corrente projeto, nós vamos o quê? Dimensionamento das bitolas, tá? E aí tem tudo baseado de novo na 5410, que é a parte de circuitos de baixa tensão. E aí a gente vai ver o método, vamos ver as tabelas. Pensando aí no circuito que nós usamos, tá? Nós vamos trabalhar com o método para o nosso exemplo. Esse aqui, condutores isolados ou cabos unipolares, desculpa, de baixo, né? Aqui a setinha, né? Então, o desenho já mostra, é o método B1 de referência. Então, está dentro da alvenaria os eletrodutos. Então, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto, em seção circular, embutido em alvenaria. Então, você tem aqui eletroduto embutido, só que você pode ter eletroduto também externo. Isso é muito comum, na FAEX é tudo assim, né? A FAEX tem um eletroduto externo à alvenaria. Então, você tem a alvenaria aqui, alvenaria, e o eletroduto de forma externa. Alvenaria, eletroduto de forma externa. Também é o método B1 de referência. Então, você pode ter o B1 aqui, que é aqui você tem uma parte externa aqui diferente, né? Aqui você vai ter dentro da alvenaria, aqui de forma externa, circular também. E o D, que também é usado, é o quê? Aí dá para enxergar aqui, vamos dizer assim, não facilmente, mas dá para entender que eles estão o quê? São condutores enterrados, né? Aqui é como se fosse a Terra, em volta. Enterrado. Para que nós vimos esse método de referência e entendemos isso? Porque isso faz parte da norma e aqui nós temos outra tabela da norma. Aqui ó, é a tabela para você definir qual é a seção nominal, a bitola, de acordo com o método de referência, o número de condutores carregados e, principalmente, a corrente que vai passar por esses condutores. Então, aqui é muito importante, mais um dado importante da própria norma, né? Como eu vou definir quantos condutores estarão carregados, quantos condutores eu vou considerar carregado. Então, aqui é interessante, porque aqui ele fala o seguinte, a fase, eu só considero a fase um condutor carregado? Não, né? Porque a ideia é o quê? É um circuito. A fase é como se fosse a entrada e o neutro o retorno. Né, para você gerar um circuito, onde a corrente circula. Circuito de quê? Circulação da corrente. Né, você tem uma tensão que vai gerar uma diferença de potencial que vai fazer uma corrente circular. Tá? Então, por exemplo, monofásico a 2 condutores, são 2 condutores carregados. Monofásico a 3 condutores, 2. Por quê? Um é proteção. Então, não tem a circulação de corrente. 2 fases sem neutro. Então, fase e fase. Por mais que são 2 fases, você tem a corrente circulando. Então, 2 carregados. 2 fases com neutro. E aqui, se é com neutro, aqui nós estamos considerando que o neutro também faz parte do circuito, onde tem circulação de corrente. Então, aí acaba sendo 3 carregados. E trifásico sem neutro, 3. E trifásico com neutro, que você pode considerar 3 ou 4, dependendo dessa observação. No nosso caso, tá? Lá no exemplo do circuito 1, há 2 condutores carregados, um fase e um neutro. Tá? Se a gente usou a metodologia, o módulo de referência B1, e estamos considerando 2 condutores carregados, que é tudo 127, neutro e fase, então é esse e esse. Aí eu vou olhar nessa tabela, nessa coluna aqui, ó. Como que eu entendo isso aqui?
Se no circuito passa uma corrente até 9 amperes, eu posso usar um fio de 0,5 milímetro quadrado de seção nominal. Se é maior que 9 amperes e menor que 11, 0,75. Se é maior que 11 e menor que 14, 1 milímetro quadrado. Se é maior que 14 e menor que 17,5, 1,5. Se é maior que 17,5 e menor que 24, 2,5. 24 é 32, 4, 32, 41, 6, 41, 57, 10, o famoso 10 milímetros, né? 10 milímetros vai até 57 amperes. 16 já é de 57 a 76, 25, 76 a 101, coisa pra caramba, né? 101 amperes, 125, 101 a 125, 35, os 50 milímetros aqui é para 151, e assim vai até o 1000 milímetros, que é para 1000 amperes, tá? Então é assim que nós vamos especificar e é assim que eu preencher essa outra tabela, tá? Por exemplo, circuito de iluminação social. Onde que eu olho? Eu vou lá atrás, olho lá atrás, nessa tabela aqui, ó, e vejo essas correntes aqui. É essa corrente de projeto aqui que eu vou olhar lá naquela tabela. Então, ó, vou até anotar aqui só para não ter que ficar voltando. Anota aí para vocês não esquecerem. Então, tem a 7,2, 3,1, 35,1, 21,8, 9,3, 39,4 e 53,2. Vamos lá. A primeira delas, que é 7,2. 7,2 é menor do que 9 aqui, ó. Meio já era suficiente. Então, 7,2, meio é suficiente. A segunda dá 3,1. 3,1 é menor do que 9. Daria meio também. A terceiro circuito era de 35,1 ampere. Opa, 35,1. Então, meio não consegue, porque só vai até 9. 0,75 vai até 11. 1 vai até 14. 1,5 vai até 17,5. 2,5 vai até 24. 4 milímetros vai até 32, mas é o quê? É 35. Então, tem que ser de 6 milímetros, porque aí 6 milímetros suporta até 41. 4 milímetros aguenta 32, eu quero 35. Então, não serve 4 milímetros, vai ter que ser 6 milímetros. Por isso que eu pus 6 milímetros aqui. O próximo é 21,8. Então, ó, 21,8. Ah, ficou no limite. No limite eu não aceito, então, né? 21,8, eu vou para onde? Eu vou para 4 milímetros. Opa. Cadê? Calma aí. Isso, caca. 21, ó, eu tava na tabela errado. Olha pra você ver, falando besteira pra vocês. Então, ó, 21,8. Então, aqui, ó, aqui é 14, 17,5 não suporta, 21,8, 24 suporta, então é 2,5. 2,5. Aí, depois do 21 dá 9,3. 9,3 não. Ah, por causa de 0,3. Por causa de 0,3 eu fui para esse aqui, que é 0,75. Depois, 39,4. Então, ó, não. 39, 32 não suporta, 41 suporta, 39,4. 6. Professor, 0,75, a norma, o mínimo não é 1,5? Nós vamos falar já. A norma, esses dois aqui de cima, eles não são usados teoricamente por causa da norma. Aqui embaixo vai falar. Depois a gente vai ter essa tabela de transformação aqui. Aí nós vamos ter o 39,4 e depois o 53,2. 53,2 a 53,2, somente o 10 milímetros, que é esse cara aqui. 53,2, 10 milímetros. Então, o que foi dito agora é o circuito de distribuição, que é 25 milímetros, porque foi aquele valor de 80 e poucos, né? Agora eu nem lembro mais, mas foi 80 e poucos. E aí no circuito de distribuição, nós pegamos aqui o 25 milímetros, porque foi 80 e poucos, o 16 não suporta. A norma, que foi acabado de dizer, a norma fala que para circuitos de iluminação não é permitido usar um fio, uma bitola menor que 1,5. Então, aqui, ó, 0,5. Iluminação,
O mínimo aceitável é 1,5. Então, nós falamos na aula passada e vamos reforçar. Não, em nenhum lugar pode existir uma fiação menor que 1,5 para instalações elétricas. Em nenhum lugar. Né? Foi uma crise da aula passada que me perguntaram, pô, professor, mas vende na loja, por que vende então meio 0,75? Porque você pode usar para um equipamento elétrico, para uma instalação de um equipamento, de um sistema elétrico, né? E não de uma instalação elétrica nem residencial, nem industrial, nem nada. Instalação elétrica, não, porque a norma não permite. Então, a norma fala para iluminação é 1,5 mínimo, e para pontos de tomada e circuitos de independentes de distribuição, o mínimo é 2,5, tá? Então, se você vai fazer a fiação de uma residência, ou de um galpão, a algo, um projeto industrial, você tem que saber. Se você achar lá um fio de meio 0,75 ou 1, cara, isso está fora da norma. Isso não pode. Não pode. Olhou, você já pode falar. Tem coisa errada, tem boi na linha. A norma fala que o mínimo é 1,5 para iluminação, 2,5 para tomadas, tá? Então, a gente fez aqui a tabela de conversão. Isso aqui é o final, tá? Essa é a final, porque eu converti daqui para cá, mediante a norma. Aí, nós temos o quê? Depois que foi dimensionada a bitola da fiação, você vai para do seu eletroduto, né? Então, aqui você vai acabar trabalhando aí na bitola do seu eletroduto. Mas eu acho que, cadê o camarada aqui? É o próximo. Aqui, na verdade, é o comprimento máximo da fiação. É que também foi uma pergunta da aula passada. Ah, mas você escolheu a fiação e pode ir para qualquer distância? A fiação para 3 metros ou 30 metros não faz diferença nenhuma? Faz. Tem queda de tensão. E muito bem colocado na aula passada, não lembro quem perguntou, mas sim, quanto maior a distância, maior a queda de tensão. E aí, o que acontece? Existe a possibilidade de você ter que mudar a bitola. Então, aqui, por exemplo, ele está falando 1,5 com a capacidade de 15,5. Qual que é o comprimento máximo do circuito em função da queda de tensão? Para você não ter uma queda de tensão maior que o permitido. Para 127 volts, circuito monofásico, fase e neutro, né? Com eletroduto não metálico, por exemplo, plástico, né? Ou outro material, PVC, sei lá das quantas, ele suporta 8 metros. Acima de 8 metros, o que eu faço, professor? Você aumenta a bitola, a seção nominal. Simples assim. Para 220, 14 metros, não metálico. Eletroduto metálico, 127, 7 metros, 220, 14 metros. Acaba suportando uma distância menor, tá? Nos casos em que o quadro de distribuição ou medidor ficam distantes da casa, deve-se levar em conta o comprimento máximo do condutor em função da queda de tensão, né? E para casas muito grandes, né? Existem mansões onde circuitos terminais acabam percorrendo vários metros aí. Então é importante considerar isso aí. Aí depois disso nós vamos para quê? Para a parte do eletroduto, dimensionamento do eletroduto, onde eu vou contar o número de condutores que passarão pelo trecho do eletroduto, depois vou dimensionar o eletroduto. Aí você vai ter aqui o número de condutores, tá? Em cada eletroduto, então você precisa saber, e depois a seção nominal do maior condutor. Tá? Então, essa parte do eletroduto, gente, é muito complicada. Por quê? Porque você precisa... Normalmente as pessoas fazem essa parte de disponibilização de eletrodutos sem considerar nada da casa. Eles fazem por experiência, né? Vou pôr uns eletrodutos aqui por cima, por baixo, e tá bom esse número de eletrodutos aqui para aquela área da casa. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a norma fala de uma taxa de ocupação do eletroduto. Você deveria ocupar apenas 40% do eletroduto. Você deveria deixar ele com pelo menos mais de 50% livre. Não somente para você conseguir passar o fio, né, que é uma coisa bem difícil. Quem já passou fio sabe que alguns trechos são complicados, mas também por causa da questão do aquecimento. Aquecimento mútuo. Você pega um eletroduto totalmente tomado, o que isso significa? Que o aquecimento ali vai ser muito mais intenso. Você vai ter um efeito de transferência de calor muito mais intenso, tá?
Então, aqui tem o número de condutores dentro do eletroduto e a seção nominal máxima. Nós já até comentamos, deixa eu ver se eu coloquei. Colocamos, né? Aqui a gente considerou o A aqui com 3, né? Acho que foi a fiação de 3, foi isso? 3 circuitos? Opa. Deixa eu lembrar aqui. Esse A aqui, 3 circuitos com máximo de... com 10 milímetros, que foi aqui? Deixa eu lembrar, nós falamos disso na aula passada. Qual que é o circuito? Deixa eu ver aqui. Tá. Circuitos, Não, calma aí, essa tabelinha aqui que definiu, né, o maior aqui. Então, circuito de iluminação, circuito de tomada, circuito independente, parará, e esse caso de 10 milímetros. O maior de 10 milímetros, por isso, então, eu coloquei ali, maior de 10 milímetros, porque aqui vai passar aqui, e vai vir aqui, e vai vir circuito. Mas aqui, na verdade, eu considerei esse cara aqui. Esse cara é o cara que vai com 10 milímetros direto para o chuveiro. Mas tem um, deixa eu ver, o outro camarada. $10 milímetros, 6 milímetros. Aqui, vamos considerar esse A aqui, que você tem um circuito dessa iluminação, tá? Circuito de iluminação. Então, você vai ter aqui 3 fios, né? Aqui, nesse cara, também vai passar, porque por ele vai passar aqui, ó, o que vai vir para cá, para essa iluminação, para essa tomada aqui, tá? Vai passar também o circuito dessa segunda parte de iluminação aqui, que na verdade vai ser o mesmo circuito, pelo que nós vimos, né? O dormitório, o banheiro era o mesmo? Não. O banheiro era do corredor, banheiro e copa, então não vai do banheiro. Então vai passar essa iluminação, 3, e aqui vai passar o circuito para quê? Para provavelmente a tomada elétrica aqui, né? A torneira elétrica. Nós estamos considerando a torneira elétrica aqui? Não, na cozinha, na verdade, né? Então, não. Vai passar só o circuito de iluminação aqui e a parte de tomadas aqui nesse dormitório. Então, vai ser 6 fios, tá? Pensando em 6 fios, então nós temos 6 fios. Cadê o maior? A maior bitola. A maior bitola vai ser a iluminação social, 1,5, e a tomada agora, esse ponto de tomada aqui é o social, nossa. Lá atrás para ver qual que é a tomada. Aqui, também não coloquei, eu só coloquei tomada. É que eu não estou definindo o ponto de tomada de cada um dos pontos, né? Se é a do... Não coloquei. Aqui eu coloquei. Tomada do dormitórios. Tomada do dormitórios é o terceiro. Tomada dos dormitórios é o terceiro. Tomada, mas aqui ainda está sem a conta. Tomada. 9,3, que vai ser... Tomada. 2,5. Tudo isso para a gente vir no 2,5 e 1,5. Então, aqui vai ser a maior bitola. Esse cara aqui. Considerando que aqui vai passar, tá? Considerando que aqui vai passar a fiação para essa iluminação, 3 fios, mais para as tomadas aqui, mais 3 fios. Então, 6 fios. A maior bitola utilizada é 1,5 da iluminação e 2,5 das tomadas. Então, você vai ter 6 condutores. A maior bitola 2,5, então, ó, 6, 2,5, 6. Aí vai ter o quê? Um eletroduto de 20 milímetros, essa é a especificação
do eletroduto. Então, aqui você vai ter que fazer toda essa combinação, vai ter que enxergar, e, por exemplo, se eu for cobrar de vocês, eu vou ter que falar exatamente o que vai passar aqui, o que vai passar aqui, o que vai passar aqui, e assim por diante. Professor, Oi. me explique por que 6 fios, são 3 fase, neutro e terra, para Fase tomada, neutra e proteção. proteção. E Fase neutra, para iluminação, fase neutra e proteção também. são 3 também? Isso, para cada circuito você vai conduzir lá do quadro três fios. Deixa eu ligar aqui o computador, senão na tomada, senão ele vai desligar aí na cara de vocês. Mas é isso mesmo, 1 minuto. São 3 para... cada circuito são 3 fios. Né? Nesse caso aí. Tem gente que passa só 2, mas não é o correto. E aí você tem que saber quantos fios estão passando e qual a maior bitola, né? Porque a bitola faz toda a diferença. A bitola a bitola do fio, né? Quanto maior a bitola, maior o eletroduto que você vai precisar também. Por isso que quanto maior a bitola aqui, ó, maior vai ficando os eletrodutos. Isso. Gente, então eu passei tudo de novo, nós já fizemos isso na aula passada, eu sei que não é simples, e agora é a hora X. Eu sei que pode ter alguns alunos fera que já foram lá e já fizeram o exercício número 2, que é esse exercício número 2 aqui, ó, esse exercício aqui, ó. Calcular os circuitos, sei lá, fiação, disjuntor não, tá? Por enquanto deixa o disjuntor de lado que a gente vai aprender, os disjuntores. Da instalação abaixo. Então, lá, considere toda a infraestrutura embutida na alvenaria. Casa, né? Casa é muito comum a estrutura, os eletrodutos na alvenaria. Então, aí eu já passei todo o circuito inicial para vocês. Esse material eu deixei desde a aula passada para vocês, tá? E aqui eu também já coloquei o maior número de circuitos agrupados. Então, o que eu preciso agora? Que em cima dessa lista, esse exercício número 2, que vocês agora dediquem tempo para fazer. Gente, por favor, olhem nos meus olhos aqui. Eu preciso que vocês tentem fazer. Vocês vão ter dificuldade, vai gerar dúvida, principalmente porque isso é um projeto. Vocês viram que em vários momentos eu falei, projetista Rodrigo, defini. Então, nesses momentos, principalmente, vai gerar dúvida, mas essa dúvida justamente é produtiva para você entender quais são os momentos de decisão do projetista. E quais são as decisões importantes dentro de um projeto de instalação elétrica? Que é por onde passar, quantos passar, o que passar. Então, somente fazendo, essas dúvidas vão aparecer. Então, eu tenho 2 exercícios aí propostos na lista. O primeiro, nós vamos fazer, vou dar um tempo para vocês fazerem. Depois nós vamos corrigir todos juntos. Então, a chance da gente matar mais de 50% das dúvidas é enorme se você aproveitar esse tempo agora para fazer. Se você só olhar, cara, o seu rendimento vai ser pífio perto de quem está fazendo, tá? Eu já tive sentado aí, eu sei disso, do seu lado aí. Então, não perca a oportunidade de tentar fazer. Viu, professor? Aí você vai passar a tabela também, porque para mim dificuldade em ver a tabela, no caso, eu vou ter que ir lá e imprimir ela, deixar do meu lado, porque senão não consigo ir, não. A tabela são esse material que eu já passei na aula passada, Silvano. Você vai ter que deixar aberto para você ir pesquisando, olhando. Ah, tá. Até imprimir, eu acho que é até bom. Eu gosto de imprimir também, eu gosto de ter coisa para rabiscar, para ver, para consultar, pôr uma régua em cima. Eu acho que a impressão não é de tudo uma má ideia, não. Mas vai ter que, se não tem impressora, pelo menos vai ter que deixar aberto para ficar consultando esse material aí. Toda hora. E, na verdade, vai ter que consultar porque é um passo a passo, né? Siga esse passo a passo aí.
Gente, então vamos lá. Ó. Agora são 8 horas. Eu acho que o meu relógio está errado, por sinal, porque no meu relógio está marcando 8h32. Eu acho que 20 horas e 32 minutos. Acho que está atrasado. 8h38. 38? Beleza, então. Estou 6 minutos atrasado. 8h38. Nós vamos dar, então, 22 minutos para vocês fazerem. 9 horas eu estou de volta. Nossa, professor, tudo isso? Vocês vão ver que vai ter difícil. 9 horas eu estou de volta aqui para corrigir, mas isso não quer dizer que eu estou saindo daqui. Eu só vou pegar água, porque eu falo igual uma matraca, a garganta fica sequinha. Mas eu tô aqui para tirar dúvida, tá bom? Eu estou aqui justamente para isso. Imagine que eu estou aqui para tirar dúvida, que agora todo mundo está pessoal. Então, quem tiver dúvida, chama no WhatsApp. Vou pegar meu celular também, que está ali Deixei ali. Então, você chama, pede no WhatsApp, eu já vou, se qualquer coisa, se for dúvida, eu vou tentar responder para todo mundo, sempre, né? E aí a gente vai tirando as dúvidas e vão caminhando. É como se fosse na sala, cada um na sua mesa tentando fazer. Se tiver dúvida, já levanta, chama, o professor já fala, já explica ali, já explica para todo mundo e vamos tentar. Beleza? Estamos combinados? Então, por favor, gente, vamos tentar. É um favor que eu estou pedindo para todos vocês. É muito importante tentar, tá bom? Não vou ficar falando muito, porque eu gosto de falar muito e ficar insistindo fica chato. Então, vou parar a gravação. Eu vou lá imprimir, então, para mim poder ter do lado.